Oi, meus amores, estavam com saudade de mim? Porque eu tava morrendo de saudade de vocês. Um mês longe é muita coisa, né? Acho que vocês já me conhecem. Eu sou Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. Chegou aquele momento que a gente adora. Tô começando o 13º episódio do Rola Conversar, o podcast do portal Combinar Rola. Sempre é bom lembrar, né, que se você perdeu qualquer um dos 12 episódios anteriores, é só acessar o nosso site, prevençãocombinada.com.br, sem tio e sem cedilha, nas principais plataformas de áudio. Vamos lá? Está no ar, Rola Conversar, o podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. Olha, sobre o tema de hoje, faz um tempo que eu tô querendo trazer esse assunto para vocês. Inclusive, eu já abordei algumas vezes nas minhas redes sociais, principalmente porque eu acredito que pouco se fala do assunto, apesar de ser uma prática comum. A verdade é que o sexo químico é uma prática que acontece bastante, tanto no meio hétero quanto entre os gays. Tem gente que só consegue transar ou às vezes intensificam o prazer sob efeito de alguma substância. E alguém pode perguntar, qual é o problema disso? O que pode acontecer, né, com a questão de você praticar sexo ou utilizar uma substância, como fumar um baseado na hora do sexo? Eu já vou adiantar que realmente pode haver algum problema. Esse é um dos principais fatores, o sexo sob efeito de substâncias, para gerar uma certa vulnerabilidade para ISTs e para o HIV, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a gente é um discurso conservador e coxinha, não. Essa é uma pauta complexa e a gente não pode ficar só no pode e não pode. Por isso que o tema de hoje vai ser: tá rolando sexo químico? Ei, psiu, rola conversar? Então, o que é de fato sexo químico, né? Primeiro é bom a gente esclarecer e definir que não é bem tipo aquela taça de vinho que você tomou jantando com um boy, não, tá? O sexo químico é uma prática sexual que ela já é descrita há um certo tempo, né? Que vem da expressão em inglês chemsex, que é químicos, sex de sexo, que é o sexo sob efeito de substâncias entorpecentes. O sexo químico, geralmente, ele é realizado por pessoas que querem intensificar a sensação do prazer sexual, ou então são pessoas que realmente já estão numa relação que o sexo só é realmente prazeroso quando elas estão sob efeito da substância. Então isso é bem complexo, né? Porque a maioria das coisas na vida, pra gente definir entre o que é realmente uma adição, um vício e o que é só um uso, né, esporádico, é realmente essa questão de dependência, principalmente dependência psicológica. Então tem pessoas que, por exemplo, quando vai, por exemplo, numa sauna ou vai participar de um sexo com mais pessoas, o sexo grupal, ela pode, né, utilizar uma substância para se sentir mais estimulada. Mas, por exemplo, tem pessoas que depois não consegue, por exemplo, em casa, tá num relacionamento, não consegue manter relação sem usar alguma coisa, acha que o sexo sem substância tá ficando sem graça. Então, essa questão mesmo da dependência tem uma questão subjetiva, que é a dependência psicológica, e tem também a questão física, né? Porque a gente sabe que uma substância química, ela vai atuar na neurotransmissão cerebral, pode gerar até alterações, né? Um rearranjo mesmo anatômico, né, nas conexões cerebrais, e com isso a pessoa pode ter algum tipo de alteração e até de perda de função. Então a gente tem que entender que todas as substâncias, elas trazem um potencial de dependência e que cada pessoa tem já um tipo, né, de personalidade, que a gente chama de personalidade pré-mórbida, que vai se viciar com mais ou menos facilidade. E a gente não precisa achar que sexo químico é tipo só cocaína, maconha, cristal, crack, outras coisas que às vezes são um pouco mais distantes de grande parte da população. Na verdade, o álcool também é a principal droga utilizada por sexo químico. Na verdade, o álcool é a principal droga utilizada no mundo, e só o álcool sozinho, ele gera mais danos, né? Tanto em questão de acidentes, de violência, de cirrose, problemas de demência,
quase equiparado a todas as outras drogas juntas, né? Então o álcool por si só é extremamente destrutivo e muito incentivado. A dependência do álcool, às vezes, ela é muito mascarada, né? Porque a gente sabe que é uma droga de estímulo social, né? A gente usa o álcool para confraternizar, usa o álcool nos momentos de celebração e é vendido, né? Facilmente para qualquer pessoa com mais de 18 anos. Então, a gente tem que entender que o álcool, além de ter essa questão do estímulo social, quando você bebe, você diminui, né, um pouco os seus limiares de atenção, de dor, então você fica mais vulnerável, né? Inclusive, transar com uma pessoa bêbada, né, principalmente mulheres, pessoas que não têm como se defender, constitui um crime, né? Porque a pessoa tá vulnerável. E sempre, né, eu vejo no consultório pessoas que às vezes falam que usam preservativo de uma maneira consistente, mas às vezes quando tá sob efeito do álcool, a pessoa relaxa um pouco, né, nesse cuidado, né? No uso preservativo, coloca o preservativo errado, não lembra exatamente o que fez, com quem fez. Então, entender que o álcool em si é uma substância extremamente vulnerabilizante, né? E principalmente misturar bebidas, ingerir bebidas sem ter se alimentado, né, de estômago vazio. Isso são coisas extremamente graves e que acontecem numa frequência extremamente alta, né? Quando a gente vai para uma balada, né, lembrando das baladas pré-punk, a quantidade de pessoas que você vê que estão extremamente bêbadas, vulneráveis, às vezes passando mal, que podem ser violentadas de alguma maneira, né? Então a gente tem que entender que álcool é vulnerabilizante, é perigoso e também traz a questão também da dependência do alcoolismo, né? Que é uma doença séria, mas que tem tratamento, né? Através dos grupos de apoio, da psicoterapia, tem medicamentos que podem utilizar e o uso crônico de álcool leva uma série de efeitos, né? Danos no fígado, cirrose, hepatite, danos no cérebro, demência, problemas nos nervos, né, neuropatia, hemorragias. Então é uma questão muito séria. E além dos efeitos nocivos, né, de curto e longo prazo das substâncias, a questão do sexo químico, né, praticamente para todas as outras substâncias, trazem essa questão da vulnerabilidade, né? Os estudos mostram que a pessoa que pratica sexo químico são uma das que mais se beneficiam do uso de PrEP. Por quê? Porque são pessoas que nessa situação vão estar mais vulneráveis. Eu vou falar de algumas substâncias aqui. A maconha. A gente sabe, né, que tem toda já essa discussão da legalização da maconha, da cannabis. A gente sabe, inclusive, dos usos medicinais, né, do canabidiol. E a maconha em si, para a maioria das pessoas, né, cada substância vai agir diferente numa pessoa. Às vezes, para uma pessoa que fica super eufórica, a outra fica relaxada. Às vezes, uma pessoa bate um tesão alto, a outra pessoa fica totalmente apática. Então, entender que essas substâncias agem diferente em cada sujeito. No caso da maconha, então, geralmente, né, ela pode causar uma sensação de relaxamento, de aumento da libido, aumento do apetite, né, pelos receptores canabinoides. E algumas pessoas realmente acham, né, que aumenta a sensibilidade, principalmente na pele, e dá uma maior vontade de transar. Geralmente, né, dependendo da quantidade que a pessoa geralmente fuma, né, mas ela também pode ser ingerida através de bolos, etc. A pessoa não perde tanto essa noção, né, do que está fazendo, do certo e do errado, e ela às vezes não fica tão vulnerável. Mas principalmente se a pessoa bebeu e ela usou maconha também, pode ser que ela perca um pouco desse discernimento, né? E a gente sabe que a maconha, para as pessoas que já têm algum tipo já de transtorno, com tendência, né, algum tipo de transtorno psicótico, ela pode despertar alguma síndrome paranoide, essas questões de mania de perseguição, esse tipo de comportamento. Além, é claro, né, de na forma principal que ela é fumada, ela poder gerar essa questão das lesões no pulmão, né, de bronquite, de DPOC, de enfisema. Então, entender que isso pode acontecer. Outra substância que é muito utilizada é a cocaína, né? Que é um derivado das folhas de coca, que geralmente ela pode ser inalada, também pode ser colocada na gengiva.
porque ela é absorvida através de mucosas e até injetada. A cocaína é um estimulante, né? Inibe a recaptação de receptores, né? De norepinefrina, de dopamina, e com isso você vai ter aquela carga de neurotransmissores no cérebro que geralmente deixa a pessoa assim, super estimulada, né? A cocaína é uma droga de poder, a pessoa começa a falar muito sobre ela, sobre os projetos dela, o que ela quer fazer, começa a ter um sentimento de grandeza, de autossuficiência, e também desperta um tesão em algumas pessoas. A questão é que às vezes esse tesão é acompanhado com uma dificuldade de ereção. Então, para as pessoas com pênis, às vezes a pessoa tem tesão, mas não consegue ter a ereção. Aí, principalmente se a pessoa quiser ser ativa, talvez não dá conta. E aí tem esse embate aí, né, do tesão e da dificuldade de ereção. A cocaína em si, ela tem essa questão também de ser altamente viciante, né, porque gera essa euforia, esse acúmulo de neurotransmissores no cérebro. E aí depois, quando o efeito dela passa, você tem uma sensação que é chamada de crash, que é quando tudo aquilo abaixa e aí você fica meio que apático, né, meio deprimido, porque passou aquele efeito e meio que você deu uma diminuída, né, esgotada nesses transmissores. A cocaína em si, ela tem riscos principalmente cardiovasculares, né? É possível uma pessoa jovem que nunca teve nenhum problema cardíaco infartar sob uso de cocaína, tem um AVC, tem uma elevação da pressão. Então, se você tem algum fator de risco cardíaco, se você já teve algum problema, o ideal é que você não utilize. E misturada com o álcool, né, a cocaína se torna uma substância chamada coquetinolamina, né, que é uma substância que ela dura mais tempo e é mais tóxica para o organismo. Lembrar também que o uso, né, da cocaína, esse limite, né, entre o uso e a drogadição, né, às vezes é um limite muito tênue, né? Às vezes pode ser que a pessoa não use durante a semana, mas passe o final de semana inteiro inalando, né? E isso vai prejudicar no trabalho na segunda-feira, ou então a pessoa começa a gastar demais para manter esse vício. Então, sempre entender essas particularidades. E realmente a cocaína também, às vezes, por essa questão de aflorar, né, a sexualidade, pode gerar um grau de vulnerabilidade. Outras substâncias é o GHB ou G, né, Gisele conhecido, é um tipo de solvente, na verdade é um solvente industrial e que as pessoas também utilizam ingerindo para praticar sexo, né? O uso do G é muito nessa questão sexual também. O G, na verdade, ele não pode ser misturado com álcool, é uma combinação que a gente chama de combinação fatal. Ele tem que ser usado em pouquinhas doses, geralmente a pessoa que usa tipo até com conta-gotas, pouquinho, e tem uma regra que chama regra de 2 horas, que você não pode tomar numa frequência muito alta, porque se você se intoxicar, você vai passar muito mal. Então, geralmente as pessoas usam até um cronômetro, colocando a hora que elas tomaram e quando que elas vão poder tomar de novo. O D geralmente também dá essa sensação de relaxamento, de ficar mais solto, de querer curtir a música e tal, e também dá uma questão do tesão, né? Parece uns efeitos mesmo como se fosse um álcool, né? Um pouco mais intensificado. E essa questão de misturar, né, é muito perigoso na questão do D. Então, sempre a gente fala que nessa questão de substâncias, o ideal é, se você for utilizar uma só e não misturar. Outra substância importante é os poppers, né? Que eu acho que do sexo químico é uma das mais conhecidas, que é, por exemplo, em países europeus ela é legalizada, né? Que é um tipo também de substância, né? Que é usada para produzir, por exemplo, odores de ambiente, né? E aí ele é um inalante que você utiliza na hora do sexo, porque o efeito dele dura segundos, né? Cerca de 20, 30 segundos no máximo. E é um vasodilatador, ou seja, ele abre os vasos, ele abaixa um pouco a pressão e ele relaxa músculos. E ele relaxa, inclusive, os músculos da garganta, então facilitando no sexo oral, naquele sexo oral de engasgar, né? O gagging. Também na penetração anal, né? Então, para as pessoas às vezes que estão com o esfíncter anal um pouco contraído, o poppers ajuda também, e ele gera essa queda de pressão porque ele abre os vasos. Então pessoas que tratam da pressão ou que estão usando problemas para disfunção erétil como sildenafila, tadalafila, tem que tomar muito cuidado, porque se misturar essas medicações com o poppers pode ter uma queda abrupta da pressão. O poppers também está relacionado a problemas de visão graves de retina, inclusive tem estudos que mostram lesões oftalmológicas decorrentes de poppers.
Tem questão também de poder provocar arritmias fatais, principalmente pessoas que já têm predisposição. E tem essa questão, né, de às vezes na hora você usar, tipo, você inalar demais, você poder desmaiar, ter uma síncope e ficar vulnerável, né? Então se você usa, por exemplo, numa sauna, num banheiro, em algum lugar, numa festa, e se você não tem ninguém para cuidar de você, você pode acabar ficando vulnerável. E tem estudos que mostram que o uso de poppers no sexo anal também aumenta a chance de transmissão do HIV, justamente por essa questão de vasodilatação, né, de aumento da possibilidade de sangramento. Outra substância que é extremamente importante falar é a chegada do cristal, que é a metanfetamina, né? Que é uma substância que já é uma velha conhecida norte-americana, né, estadunidense, e que tem um potencial de adição muito alto. A metanfetamina, né, do grupo das anfetaminas, como o próprio nome diz, e ela gera um estado também de entorpecimento, de euforia e um prazer sexual extremamente alto. E ela pode ser usada geralmente através de cachimbos, né, fumadas, cachimbos de vidro, pode ser também colocada em mucosa e injetada, que é o chamado slam. Esse slam, ele dá um rush, né, que é um ápice de prazer muito alto, mas que é muito arriscado, porque a dependência psicológica é muito alta. Então, do mesmo jeito que a gente já viu falar muito da heroína antigamente, de outras substâncias que podem viciar, o cristal também tem um potencial de dependência muito alto. Talvez não seja equiparado à questão da heroína, mas da maneira que ele vai sendo utilizado, né, nessas situações de sexo, ele realmente pode começar, a pessoa que está utilizando realmente pode perder facilmente esse limite entre o uso esporádico e a adição. E o que está acontecendo é que ainda está sendo uma epidemia muito silenciosa, porque é uma droga cara, né, de acesso não tão fácil, ainda está acontecendo em determinados grupos, né, mas o dano, né, do uso do cristal a gente já está começando a sentir no consultório. Então, entender que mesmo que haja, né, essa possibilidade desse prazer, né, se essas substâncias não causassem prazer, ninguém usaria, né, não precisa de hipocrisia aqui, mas existe esse potencial de dependência, né, porque a gente sabe que, inclusive, né, essa questão mesmo de neurotransmissores cerebrais, de sistema de recompensa, né, tudo isso a gente ainda está explorando e realmente, né, as pessoas já trazem alguns marcadores, algumas características que vão torná-las mais ou menos vulneráveis a cada substância. A questão do slam, né, de injetar drogas, uma coisa importante é o risco de transmissão, tanto do HIV quanto de hepatites, né, principalmente porque realmente essa transmissão por agulha, por seringas, é um dos riscos mais altos que existe. Então, entender que, às vezes, uma aplicação de um slam, se a pessoa já está muito inebriada e compartilha, ela pode transmitir até mais de uma infecção de uma vez. Todos esses riscos, né, de contaminação no sexo químico, a gente fala muito em política de redução de danos, né? Porque não realmente, eu acho que a gente não é esse controle sobre corpos, sobre comportamento, sobre vida sexual. A gente tem que trazer informação e tem que ter profissionais preparados para ouvir as pessoas e, através de dados científicos, poder acolhê-las da melhor forma. Então, a política de redução de danos é justamente isso, né? Que vai tentar enxergar cada indivíduo, né, inserido na sociedade, ver qual que é essa relação dele com a substância, por que ele utiliza, que frequência ele utiliza, como ele utiliza, e mais do que querer que ele pare de utilizar, que pare de correr qualquer risco, de diminuir esses riscos, né? Então, por exemplo, na questão das drogas injetáveis, de fornecer agulha, equipamentos descartáveis, de estimular a hidratação, a alimentação, no caso do consumo do álcool, não compartilhar canudos para inalação, no caso da cocaína, que pode transmitir inclusive hepatite C, a questão de não misturar substâncias, a questão de sempre ter alguém junto que possa cuidar da pessoa, né? Quando, por exemplo, está acontecendo uma festa, pelo menos uma pessoa que não utilize nada, porque se alguém passar mal, tiver uma overdose, saber a quem recorrer, ter um número de emergência para ligar, a questão mesmo de evitar, né, gastar com o consumo de substância mais do que você tem condição de pagar. Então, é todo esse trabalho de ver que
que a substância está na vida da pessoa, mas não deixar que ela ocupe todo esse espaço e que ela faça a pessoa correr riscos que são evitáveis, né? Realmente tudo é um contrato de risco, né? Viver, inclusive, né? E não seria diferente com as substâncias. E principalmente porque num país como o nosso, em que essas drogas, nada disso é legalizado, a gente não tem nenhum controle de qualidade, né? Então, às vezes a pessoa vai utilizar uma substância e tem muitas coisas misturadas, né? Então, acaba, às vezes, é o contrário. A pessoa acha que tá naquela concentração baixa e tá numa concentração mais alta. Então, realmente não tem nenhum mínimo de equilíbrio e de controle dessas substâncias. E isso, né, favorece muito acidentes, intoxicações, overdoses, misturas desnecessárias, que são extremamente graves. E quando a gente utiliza essas substâncias, né, a gente perde aquela responsabilidade que eu falo, que é do autogerenciamento de risco, né? Porque a maior parcela do cuidado de prevenção é nossa. E quando a gente está sob efeito de uma substância, acaba que a gente não tem esse caminho. Aí como que a gente tem que se cuidar? Reduzindo danos, né? Evitando compartilhar materiais, evitando misturar, tentando usar o mínimo possível de cada substância, não ficar utilizando várias vezes, né? Entender qual que é o tempo de duração de cada efeito, entender que à medida que a gente vai utilizando as substâncias, esses efeitos vão diminuindo, né? E aí a gente vai precisar de doses cada vez maiores. E as estratégias de prevenção, né? Preservativo, gel lubrificante, como disse, é a PrEP. Os estudos mostram que as pessoas que praticam sexo químico são uma das que mais se beneficiam de PrEP, né? Porque realmente, durante a vida sexual delas, essa questão, né, da linha de cuidado pode ficar muito prejudicada. Então a gente sabe que a PrEP chega a uma proteção de até 99% para HIV. Então, se a pessoa está tomando uma frequência ideal, ela vai ter uma concentração boa no sangue, e aí quando no final de semana, na noite, no dia que ela transar, mesmo se ela esquecer 1, 2 doses no máximo, ela vai ter uma proteção residual e vai estar protegida do HIV, né? Pelo menos do HIV, mas já é uma grande coisa. E quando a pessoa tá vendo que realmente o uso de drogas se tornou um problema, tá dependente e esse limite, né, é uma linha muito tênue, né, que a gente fica muito nesse discurso de funcionalidade, né, mas tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo se relacionar, mas será que é só isso, né? Será que a pessoa tá entendendo que o sexo dela sempre vai precisar de substância, que todo final de semana ela vai ficar entregue a isso e segunda-feira como se nada tivesse acontecido? Será que esse binômio aí, né, segunda a sexta uma coisa, final de semana outra, isso não tá causando nenhum sofrimento para a pessoa? Acho que a gente tem que tentar entender tudo isso. A questão da dependência química, né, é uma coisa muito séria. Infelizmente a gente ainda vive num país que, embora a gente tenha ótimos profissionais, referências no assunto, a gente sabe que as instituições governamentais ainda não tratam às vezes esse assunto com a seriedade que precisa, e às vezes até a própria sociedade, né, que acha que é questão de fraqueza, que é questão até mesmo de caráter, né, que acha que a pessoa que utiliza droga, ela não tem interesse nenhum na vida e nos outros, só quer sentir prazer a qualquer custo. Assim, não é, né? Entender que as substâncias entram na vida das pessoas por algum motivo, às vezes mesmo por curiosidade, e que realmente as pessoas já trazem, né, incluindo geneticamente algum grau de vulnerabilidade para se tornarem dependentes ou não, e que às vezes também, né, a substância pode ser uma questão de fuga, de prazer, de intensificação do prazer, de passatempo e tudo. Não tem como generalizar nessas questões de uso de psicotrópicos, né? Entender que às vezes uma substância que para uma pessoa é um relaxamento, para outra pode ser tipo assim, a fuga, né? O único momento que tem de sossego numa vida cheia de acontecimentos ruins, né? Às vezes a pessoa tá vivenciando perdas, tá vivenciando lutos e ela encontra na substância isso, né? Então tentar julgar o menos possível e acolher. No Brasil a gente tem uma rede de saúde mental, né, dos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e o CAPS-AD, álcool e drogas, e que geralmente tem nos grandes centros, que as pessoas podem ser acolhidas, né, elas podem, inclusive, em alguns lugares podem ser admitidas, podem ser tratadas, né, desintoxicadas, tem psiquiatra, acompanhamento psicológico, tem a questão também da própria unidade básica de saúde, que tem o profissional de saúde da família, que pode gerar
esse acompanhamento e levar para atenção transdisciplinar, né, com psicólogo, com enfermeiro, etc. E todos esses centros de referência que existem pelo SUS. Então entender que não é frescura, que não é questão de caráter, que é uma questão real, né, tem essa dimensão biológica, dimensão física, psíquica, né, e que é um assunto que a gente ainda precisa estudar muito. A gente precisa levar o que já existe de ciência para as pessoas e entender que é uma pauta que envolve todos nós, né, que assim como o HIV, o consumo de substâncias, não é um assunto distante, né, com certeza eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui sabe que é um assunto muito próximo, ou você mesmo que está me escutando já tenha usado ou utilize, ou alguém muito próximo, alguém da família. Então tentar, né, levar esse debate de uma maneira séria, né, inclusive os países que mais conseguem avançar nessas questões são os que trazem o debate, que falam sobre legalização, sobre redução de danos e que principalmente enxergam um indivíduo, né, não enxerguem um usuário de drogas, não enxerguem uma pessoa. Bom, gente, eu sei que esse tema é bem sensível, porque não envolve só sexualidade, né? Tem todas essas questões psicológicas, subjetivas e também sociais, né? Esses recortes de cor, de condição social, de gênero, mas é por isso que o assunto precisa ser discutido, né? A gente precisa falar sobre essas questões para conscientizar o máximo de gente possível e mostrar que existe caminho, né? E que existem escolhas e que existem profissionais que podem, né, auxiliar nessas escolhas e também auxiliar quando essas escolhas trazem desfechos não tão bons. Não dá pra gente tirar férias do cuidado, né? Falando, agora vamos soltar, divertir, esquecer da vida. Não, a nossa saúde é um bem, é o bem mais precioso e a gente tem que cuidar dela sempre, né? Saúde, prevenção e cuidado tem que andar sempre juntos. Então vamos nos divertir, nos amar, nos cuidar e nos proteger sempre. Ei, Psyu, rola conversar? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Mas antes de dar tchau, só quero lembrar vocês de irem para as redes sociais assim que terminar. Vai lá e segue a gente que faz bem para a saúde, juro. O Facebook é o facebook.com/combinarrola, o Instagram instagram.com/combinarrola e o Twitter é o twitter.com/combinarrola. E também o meu jabazinho de sempre. Se inscreve no meu canal no YouTube, que é o youtube.com/Dr. Maravilha, o facebook.com/Dr. Maravilha e o Insta também, @Dr. Maravilha. Um beijo enorme pra vocês, obrigado pela atenção. Eu falei de coração de acordo com o que eu estudei e para mais informações, né, procurem sempre a atenção de um profissional da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, para ter um olhar ainda mais bem direcionado para esse tema. Muito obrigado de coração e até a próxima. Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio.